Olá, amigos! Mais uma vez na sua presença, agradecendo a sua participação. Inscreva-se no nosso @canal Varal. Dê-nos um like de positivo ou mesmo negativo, não nos importamos com isso. Participe conosco. Agora nós vamos ter mais um fato inusitado para que você possa ter um pouquinho de conhecimento a respeito da Bíblia. Vamos falar sobre religião. A verdade é uma só. Muitos falam de Deus, mas poucos falam com Deus. Então, quem criou a religião? E se entendemos que Deus ele é absoluto, qual é a origem da religião? Mas o que é religião? Vamos entender tal fato? Religião é uma prática individual ou coletiva que integra o campo de subjetividade. É o sentido da fé, é adoração ou mesmo uma crença. É uma variedade de símbolos como livros sagrados, objetos, entre outros, que ajudam a alcançar o sagrado e os ensinamentos da verdade, do amor, do respeito. A origem da religião é um tema complexo e multifacetado que remonta aos primórdios da humanidade, que vem lá de trás. Acredita-se que as primeiras formas de religião surgiram lá na pré-história, onde o homem consagrava algo em torno de si, ou como tentativa de explicar fenômenos naturais e dar sentido ao nosso mundo ao redor. Jesus ele não instituiu uma religião formal com templos e rituais. É a grande verdade. Jesus criticou o legalismo e fugiu de hipocrisia, ensinando que a verdadeira adoração baseia-se em um relacionamento sincero com Deus. É simples. Manifestado pelo quê? Pelo amor ao próximo, pela compaixão e por uma vida de retidão, uma vida honesta, simples. Vamos perguntar: Jesus criou uma religião? A resposta para essa pergunta depende do quê? Do seu ponto de vista. Para a teologia e a fé, a religião é um meio pelo qual o ser humano se conecta com um Deus, com o divino. É um meio, é um caminho. Para a antropologia, a história, as religiões são fenômenos culturais criados pela humanidade ao longo de toda a sua história. Os ensinamentos de Jesus sobre o tema sempre se destacou por quê? Pelo quê? E para quê? Pelos seguintes pontos e valores espirituais. Vamos ver quais são? Então nós começamos pela oposição à hipocrisia. Jesus não gostava da hipocrisia humana. Jesus condenou os líderes religiosos da sua época que focavam apenas em aparências. Os fariseus eram rituais externos e tradições, enquanto ignoravam a justiça, ignoravam a misericórdia, ignoravam a verdadeira fé. Neste caso, destaca-se especificamente, que eu falei, os fariseus. Amor como mandamento principal é a regra. Ele resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre o quê? Sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, colocando o bem-estar e o cuidado pelas pessoas acima das regras dogmáticas. É o que se pensa hoje nos dogmas das igrejas. Olhando a religião na prática, entendemos que os ensinamentos bíblicos posteriores, baseados na mensagem de Jesus, o que define? Define a prática religiosa autêntica, não por credos vazios, mas por ações concretas de caridade e por manter-se íntegro em relação aos valores que o mundo nos oferece. A busca pela religião verdadeira, o que ela é? Ela é profundamente pessoal. Para a filosofia e a sociologia, a religião verdadeira ela é subjetiva, pouco interessante.
Já nas tradições abraâmicas, a fé espirituais traz vazios e foca em atitudes de compaixão, de amor ao próximo e de retidão moral. Mas quais são as visões e conceitos sobre religião verdadeira? Vamos ver. Então nós começamos pela perspectiva bíblica, que foi baseada lá em Tiago, no capítulo 1, verso 27, que lá ensina que a religião pura e imaculada diante de Deus consiste em amparar os vulneráveis, tais como os órfãos e viúvas, e em manter-se puro sem se deixar corromper pelos valores do mundo. Era a base disso tudo. Era a conclusão, a verdadeira. O próprio cristianismo nasceu de um contexto judaico. Jesus e seus primeiros seguidores, o que eles eram? Eram judeus. E a sua mensagem original ocorreu dentro desta tradição monoteísta. Monoteísta que era existente naquela época. Muito se fala que a Igreja Católica ensina que é a Igreja única, santa. A Igreja Católica Apostólica foi fundada por Jesus Cristo em sua grande missão, e que seus bispos são os seus sucessores dos apóstolos de Cristo, e que o Papa é o sucessor de São Pedro, a quem o primado foi conferido por Jesus. Desculpa. Dizem que Jesus fez de Pedro o primeiro Papa. Portanto, Jesus fundou a Igreja Católica. Jesus realmente deu a Pedro uma posição de liderança, apesar do que os protestantes dizem. Mas isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. Vamos ver por quê? Fato isso que não é verdade, pois a Igreja Católica que conhecemos hoje, ela teve início e começou somente no século VI. Não começou lá com Pedro, foi 6 séculos depois. Mas a religião mais antiga do mundo, ainda praticada, qual que é? O catolicismo? É o protestantismo? Não, é o hinduísmo, com raízes que remontam a mais de 4.000 anos, inicialmente entre 2.300 a.C. a 1.500 a.C. No entanto, antes das religiões organizadas, o ser humano já manifestava a fé através do animismo e de rituais xamânicos lá na pré-história. Mas eu pergunto, vou fazer uma pergunta: é possível acreditar em Deus e não ter religião? Sim, perfeitamente possível acreditar em Deus e não ter religião. Acreditar no divino é uma questão de fé ou filosofia pessoal, enquanto a religião é uma estrutura social e institucional criada para organizar o quê? Rituais, criar dogmas e criar as escrituras. Mas qual a verdade? Jesus era católico ou era evangélico? Nenhuma das duas. Jesus era judeu. Ele nasceu numa família judia. Ele foi circuncidado, frequentava a sinagoga, guardava o sábado e seguia as leis e tradições do judaísmo. O catolicismo e o evangelismo são vertentes do cristianismo, religião que surgiu a partir do quê? Dos ensinamentos de Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo que criou isso, mas muito depois do quê? De sua morte. Após 6 séculos após a ressurreição de Jesus é que se criou a religião. Enquanto os católicos evangélicos compartilham a crença em Jesus como o Messias e Filho de Deus, nenhum deles existia com esse nome lá no século I. O catolicismo começou a se estruturar quando? Nos séculos seguintes. E o movimento evangélico surgiu quando? Ainda muito mais tarde, a partir da Reforma
protestante no século XVI, através de quem? De Martinho Lutero. A Igreja Católica surgiu no século VI, e Martinho Lutero foi muito mais adiante. Mas entre o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, uma coisa tudo tem em comum. Ambos têm o mesmo segmento, pois Abraão é a personagem importante da história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele é inclusive chamado o quê? O pai espiritual, chamado de o pai da fé. Saber qual religião é a certa é uma jornada pessoal, pois não existe provas científicas definitivas. A resposta certa é aquela que a pessoa, com a sua consciência, veja bem, traz paz de espírito, promove seu bem-estar moral e responde às suas questões existenciais. É uma coisa pessoal. A Bíblia não possui apenas uma contradição universal, mas sim várias passagens que apresentam perspectivas diferentes, perspectivas divergentes, numéricas e tensões teológicas. Cada tipo de religião criado pelo homem, cria-se várias vertentes e visões. O homem, ele cria, desde a pré-história, os seus sentimentos voltados para alguma coisa. Antigamente se cultuavam ídolos, se cultuavam animais, mas nos tempos de hoje nós devemos cultuar a Deus em primeiro lugar, a Jesus Cristo em primeiro lugar. Porque religião é uma criação humana, não é um fato que está descrito dentro da Bíblia. Não está. Eu falei, o catolicismo foi criado no século VI como religião. O protestantismo por Martinho Lutero no século XVI. Portanto, essas diferenças é que a gente deveria assimilar, que o mais importante é você estar com Deus, estar na presença de Deus, confiar em Jesus Cristo como o nosso Salvador. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.